E a gente não consegue ver solução, a gente não consegue ver o belo da vida. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista apresentadora do podcast dos escritores da Chave Mestre. Eu falo que aqui é um podcast especial só para eles. Eles têm aqui a liberdade aqui e eu sempre deixo aqui, eu procuro deixar eles bem à vontade para eles falarem de suas vidas, suas carreiras, de tudo aquilo que eles trazem nos livros, né, que eles lançam aqui com a editora Chave Mestra, mas também o que não está no livro, porque isso também é legal, vocês conhecerem melhor. Então, por isso que tudo aqui é sem corte, é tudo valendo, que é para vocês conhecerem mesmo como que é a essência daquele escritor, o que que ele já viveu, suas histórias, dificuldades e acertos, porque afinal de contas a gente, né, tem eles como nossas referências. Então você pode ter aí mais uma referência para você de repente caminhar alguns caminhos que a nossa escritora já caminhou. Então, ó, o livro aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É o Histórias Memoráveis, volume 4. Esse é o nosso livro em que a gente, na verdade, está falando aqui com diversos outros escritores, diversas outras histórias, mas hoje, em especial, é com ela. Eu tô aqui, ó, com a Mariana Graça, que daqui a pouquinho eu vou apresentar também. Tudo bom, Mariana? Como é que Tudo você tá? ótimo, estou muito bem, e você? Tô bem. Você tá vindo de onde? Eu estou vindo de Olambra. Holambra. Olambra. Não é tão perto, né? Que a gente tá aqui no Alphaville, em São Paulo. Dá 1h30, 1h40. 1h40. E você veio pro, né? Que a gente já se encontrou aqui pro lançamento do livro, e aí foi ficando, né? Na verdade, eu voltei para casa e vim hoje de novo. Ah, ótimo. Então foi uma viagem de novo, mas Mas obrigada, viu? é bem perto, vale a pena vir para São Paulo. Vale, né? Que bom. É quase um bairro de Olambra. Né? E Olambra é lindo, né? É. Todo mundo fala, e eu nunca fui. Eu tenho que ir pra lá. Agora você tem o porquê. Tá vendo? Eu já vou pegar teu endereço lá, que eu vou dar uma passada por lá. O que que é bom lá de Orlando? É as flores. O que mais que o pessoal A fala? cidade é linda, os lugares, os campos, tudo é lindo tudo lá. é É uma lindo, cidade né? aconchegante, é pequena, tem um semáforo só. Sério? E, É modo de dizer, né? e é uma cidade tranquila, bem aconchegante, vale a Legal, pena. que bom. Então vamos partir agora para sua história, porque eu acho tão importante, acho não, eu acredito que é tão importante a gente quando passa a história do escritor, né? Porque a pessoa se identifica, a pessoa percebe que tudo aquilo que a pessoa passou, ela também pode, né, passar e superar. E eu queria que você me contasse um pouquinho do que exatamente você trouxe no livro. Se você lembra, porque às vezes a gente não lembra todos os detalhes e nem pode contar, né? Aí o que que tem no livro aí que a gente pode conferir, Mariana? O livro foi uma surpresa, a questão do convite para participar. Teve uma situação que eu fiz uma palestra, meu marido estava. Terminando a palestra, ele falou: agora falta você escrever um livro. Eu olhei assim, não falei nem que sim, nem que não. E depois surgiu a questão do convite e eu fiquei assim, muito feliz e apreensiva. E depois deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com o Ótimo. lançamento, com todo o processo que vocês, todo o apoio que vocês dão para nós. Sim. E daí foi leve, foi interessante porque todo mundo tem uma história. Com certeza, né? E as histórias, elas servem para a gente aprender algo com ela. E no caso da minha história, é uma questão do crescimento pessoal, um autoconhecimento, onde eu não entendia por que eu estava vivendo aquela vida daquela forma. E depois que eu fui entender que nós temos crenças, nós temos limitações, temos as nossas fortalezas também, que a gente não consegue ver, temos o péssimo hábito de falar só coisas negativas de nós mesmos. Eu não sou boa para isso, eu não sou boa para aquilo. E a gente precisa olhar para dentro de nós. Dentro, né? E a questão das crenças, isso pegou muito para mim. Então, quando a gente entende quais são as nossas crenças, se elas um dia foram colocadas em nós, um dia elas também podem ser reprogramadas.
Ótimo. E isso é muito interessante, porque a gente não precisa carregar um fardo nem da nossa criação. Todos nós, a maioria das pessoas, não todos, mas a maioria das pessoas teve um passado, às vezes, difícil. E a gente não precisa continuar trazendo isso para o hoje. A gente consegue olhar para essa dor do passado, quem teve, e transformar elas, fazer elas a nossa fortaleza. E na verdade, eu acabei te cortando, né? Mas na verdade, às vezes você até falou, né? Quem teve a dor, né, de olhar. Mas muitas pessoas, né, Mariana? Porque a gente tá aqui falando que a Mariana não é só a nossa escritora, não. Ela é psicanalista, master coach, palestrante, mentora, treinadora. Então ela tá falando aqui também com propriedade, não é só como escritora do Histórias Memoráveis, volume 4, não, que inclusive é como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Então, ela pode falar como escritora, que vivenciou muitas histórias, mas também como profissional da área, né? Então, você acredita que também tem pessoas que não sabem que passaram por dificuldades e acabam tendo traumas, medos, crenças limitantes, né? Limitações, e aí chega aqui e não sabe por que passa pelo problema, né? Talvez seja isso também, né? Alguns sabem, outros nem conhecem, né? Acho que muita gente morre sem saber que pode olhar para essas feridas, que pode olhar para esse passado e resignificar ele. Não é esquecer, eu vou esquecer. Não é o esquecer, mas a gente precisa sim resignificar e tem formas de fazer isso. Como eu disse, como as crenças são colocadas em nós, elas são reprogramadas também. Tá. E quando a gente aprende a reprogramar, aprende a olhar para o nosso passado de uma forma de crescimento, que é o autoconhecimento. Quando a gente conhece a nós mesmos, a gente consegue lidar com os outros de uma forma diferente. A gente para de criar expectativa no outro, a gente para de querer que o outro seja daquela forminha que a gente idealizou. Ótimo. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Nós somos individuais, porém vivemos em comunidade. Sim. E por isso que situações relacionais tem discórdias, tem brigas, tem separações, todo tipo de relacionamento. Casal, pai com filho, mãe com filho, amigos. E muitas das vezes é por esperarmos muito do outro. E o outro não é obrigado a fazer nada pra gente. Pois é. Tem que ter ali um alinhamento. E daí as pessoas entendem até onde que você pode ir, até onde que eu posso ir. Que aí existe tem o respeito, né? Sim, tem o respeito e quando a gente entende uma palavra que me libertou, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a palavra-chave na vida de qualquer pessoa. Sim. Pessoas fazem de vítima porque o outro fez isso comigo. Minha vida não anda para frente porque aconteceu isso no meu passado. Aconteceu, é um fato. Mas e agora? O que eu posso fazer com isso que me aconteceu? O que você vai fazer com o que te aconteceu? Você que escolhe. Ótimo. Então, cada dia é uma página em branco para a gente escolher o que a gente quer fazer daquele dia. Hoje, muito se fala em 1% melhor, 1% melhor. E é verdade. 1% melhor. Há dias que a gente vai cair, vai chorar, vai estar um dia mais desafiador? Vai. Essa é a vida. A vida é igualzinho um ecocardiograma que fala, né? É. A vida é isso. Porque eles falam, né, que se não se parar, morreu, né? morreu. A vida é isso, é altos e baixos. E quando os baixos vêm, a gente trazer a inteligência emocional e saber lidar. Quando os altos vêm, também. Então, a Exato. inteligência emocional, a autorresponsabilidade, ela está em todos os momentos. E aí, foi exatamente isso que te levou a, quando você pensou em escrever o capítulo, porque você também pensou que você tinha passado por tudo isso? Você passou por alguma questão ligada a você ter que se conhecer, a ter que ter, né, inteligência emocional em alguns sentidos da sua vida? Ou quando você escreveu, você pensou, para quem está lá, que não leu o livro,
Ou você pensou em situações que você atende ali, que você faz de mentoria? Como é que é? Eu era uma pessoa muito esquentada. Tudo eu brigava, tinha que ser do meu Sério? jeito. Eu não entendia que as pessoas também tinham a forma delas de ver a vida. Porque isso aqui é um campo de visão. A gente passa pela mesma situação. Eu absorvo de uma forma, você de outra. E eu era assim, muito brigona, muito esquentada. Eu ficava triste com qualquer coisa. A pessoa me olhava torta, não me cumprimentava, eu já levava para o pessoal. A minha autoestima era muito baixa, eu não tinha autoconfiança. E quando eu comecei com os treinamentos, comecei com toda essa jornada, eu comecei a olhar realmente para mim e ver a fortaleza que eu era por dentro. Quando eu falo que a gente tem nossas fraquezas e nossas fortalezas, eu só olhava para as fraquezas, só olhava para o que faltava. Gratidão, que isso? Eu só olhava para o que faltava. E a gente não consegue ver solução, a gente não consegue ver o belo da vida, quando a gente só vê o que não é bom. Sim. Daí eu acordei e eu falo com propriedade, caramba, tudo bem, o que eu vou fazer? Já foi. Agora daqui para frente eu consigo Sim. olhar para o que eu tenho e não pelo que eu não tenho. Agradecer o que eu tenho e sempre estar em busca de ser uma pessoa melhor, porque isso é uma decisão que eu tomei. Ninguém tem que fazer isso todos os dias, mas são decisões. Ótimo. E eu queria que você explicasse também pra gente aqui o nome do teu capítulo, que é Você está aproveitando a sua viagem? Explica um pouquinho por que esse nome surgiu e sobre o que trata, né, o teu capítulo aí. Eu faço uma analogia que a viagem, a gente recebeu um bilhete para uma viagem, só que é um bilhete de ida. A gente não sabe se vai ter volta. Pois é. E a gente precisa viver essa vida para nós. Eu volto no que eu falei agora há pouco. Nós vivemos em comunidade, ok. Mas eu não tenho que agradar a todo mundo. Eu não tenho que viver para o outro. É aquela famosa frase: gasto o que eu não tenho para me mostrar para que eu não conheço. Exato. Então, muita gente vive dessa ostentação. E eu estou feliz? Tudo bem, eu fui lá, fiz um investimento para mim, mas eu queria fazer para mim ou era para mostrar para o outro? E daí eu Ótimo. trago, então, essa analogia. Você está sentando na janelinha ou no corredor? Eu Ó, trago isso nas minhas palestras e na mentoria também, porque a gente cresce ouvindo. Você tem que sair bonito. Você tem que se arrumar. O que os outros vão pensar? E eu? O que eu quero? Eu estou confortável de salto ou de tênis hoje? sim. Só que a gente tem que ter bom senso. Lógico, se eu for fazer uma palestra, eu não vou de qualquer jeito. É bom senso. As pessoas gostam de ver o belo. Isso é natural. Eu gosto de ver o belo. Daí tem que ter aquele equilíbrio Sim. Mas não em função, né, do Mariana? outro. Em função do outro, porque o que o outro vai pensar, porque eu vou adquirir esse relógio, porque se eu não tiver esse relógio, eu não me encaixo naquele grupo É, seleto de pessoas. Não, é porque realmente você quer mesmo, porque você trabalhou para isso e você pode. Não, agora nesse momento eu quero, sim. e de repente não é nem mais o que estão usando, nem estão usando mais esse relógio, estão usando outro. A gente fala de relógio, mas são muitas coisas que as Sim, pessoas sim. estão aí, né? Tanto a palestras, mentorias, se enchendo de. É o que você fala de aproveitar a viagem, mas se enchendo de conhecimento e não aplicando. Sim. Mas isso também não tira o fato de eu fazer algo por você, te trazer um presente, casal, levar café da manhã na cama, levar um presente para um filho. Isso não tem a ver com isso. Agradar o Uhum. outro, isso daí faz parte do dia a dia. A gente querer ver também o outro feliz. E é o que eu volto, é o equilíbrio, a questão do Ótimo. equilíbrio. E aí, conta um pouquinho, você fala também da questão de Portugal. Como é que foi que você fala que teu esposo, ele morava já em Portugal? Ele é Ele português. é Ele é português. português. Então, ele já estava lá. Já estava lá. E aí, como que foi que se conheceram e decidiram vir para cá? A gente se conheceu de um jeito meio inusitado.
Ele conheceu a sogra, Primeira sogra? ele era amigo da minha mãe de internet, eles tinham um grupo lá de um monte de gente, eles se falavam, e minha mãe me apresentou para ele, nunca imaginou que fosse ter alguma coisa, há 20 anos atrás. Era um Messenger que tremia a tela, assim, Nossa. fazia blim, blim, blim. Daí eu conversei com ele um ano, e eu já estava querendo ir embora de Goiânia, não estava contente com Goiânia. Eu sempre trabalhei com a minha mãe, com tapetes orientais, eu sempre tive ali como vendedora, e restauração em tapete também. E Goiânia era o problema, as pessoas eram o problema, e eu quis sair do problema. Eu fiz a minha mala e fui embora para Portugal. Só que eu levei o problema comigo, que não eram as pessoas e não era a cidade. O problema não é problema, mas o que estava me incomodando estava dentro de mim, a bagagem interna. Que depois de muitos anos, depois que eu até voltei para o Brasil, que eu comecei com essa jornada do desenvolvimento pessoal, que eu entendi que o problema não era Goiânia. O problema eram as minhas frustrações internas, minha falta de confiança, minha insatisfação, a questão do autoconhecimento. Daí, quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, que eu entendi a bagagem que eu levei comigo. A minha insatisfação de Goiânia, se eu tivesse ficado em Goiânia e tivesse ido em busca do autoconhecimento, talvez eu não teria saído de lá. Só que daí tem toda uma história esses 20 anos. 2 filhas, ficamos em Portugal, viemos para cá. Então, tem aí outra jornada que não dá para adivinhar o que seria da Mariana se ela tivesse ficado em Goiânia, por exemplo. Sim. Não dá para Mas saber. aí essa Mariana que estava aqui, né, em Goiânia, e que percebeu, só chegando, eu acredito que em Portugal, né, que tinha algumas questões que eram internas, né, que eram suas, como que foi para você? Como você descobriu? Como você entendeu que precisava mudar? Que não eram as pessoas? Que as questões que hoje você fala, que desde o início do podcast você já falou, que hoje você sabe claramente, né? Quais eram os problemas, as dificuldades, o que você precisava fazer. Aí, quando que você descobriu isso? Quando veio esse insight, assim? Foi nos meados dos meus 40 que eu comecei o desenvolvimento pessoal, porque eu comecei foi com terapias holísticas. Eu fiz alguns Lá cursos. mesmo? Não, lá eu até cheguei a fazer o reiki, Tá. mas foi uma coisa rápida, eu não levei muito a fundo. Mas aí depois vieram as meninas e voltamos para o Brasil. Daí ainda fiquei 4 anos em Guarulhos, depois que viemos para Olambra. Então tem 10 anos que eu estou em Olambra. E daí com 40 anos eu fui em busca do desenvolvimento pessoal. Então tem 7 anos que eu estou nessa jornada. Ah, entendi. E aí você foi fazendo para você mesmo, não para estudar, nada disso. Você foi fazendo para você mesmo. Para mim, e daí eu até cheguei a atender também, com Theta Healing, a cura reconectiva, a reconexão eu atendi. São técnicas da holística. E depois eu encontrei o coach, que na época já tinha parado de falarem mal do coach na época, eu também não gostava. Conheci e apaixonei, porque as técnicas e as ferramentas do coach me abriram muito, muito a mente, me curou muito também a questão das crenças. E eu sempre quis trabalhar fora de comércio, que eu tinha um comércio. Então, eu queria trabalhar por minha conta. Sim. Eu sendo ali a responsável pelo meu trabalho. E daí eu fui me encaixando e gostei muito do coach e hoje psicanalista também. Ótimo. Ah, então você foi fazer depois a psicanálise quando já tinha voltado para o Brasil. Sim, sim. A psicanálise é o mais recente de todos. Ótimo. É. Então, a boa parte da base sua, e seu ideal de fazer tudo isso é da própria vida, né? Porque você vivenciou e falou, não, Sim. muitas outras pessoas também vão estar precisando, né, dessa orientação, né? Sim. Ótimo. E é uma coisa que é muito importante, é que quando a gente entende que está insatisfeita, é um simples ato de só fazer isso aqui, ó. Preciso de ajuda. Ótimo. Porque as pessoas acham que é fraqueza pedir ajuda. Às vezes a gente começa com uma amiga, tudo bem, vai ser um momento interessante ali com a amiga ou amigo. Só que o profissional vai te orientar melhor, porque o profissional ele não vai comprar a sua dor.
Ele vai te orientar a entender a sua dor e como resolver ela. Nossa, Porque o amigo vai chorar com ótimo. você, vai brigar por você. Só que o profissional é aquele que vai realmente te mostrar o caminho. Daí você tem que ir lá e fazer. Ótimo. Muito importante a gente falar disso, viu? Porque pouquíssimas pessoas falaram isso aqui. Mas quando a gente vai em um profissional, o profissional ele vai. A gente fala brincando que é puxar a sua orelha num bom sentido, Sim, porque nem todas as pessoas elas têm essa facilidade de receber, né, uma crítica. Então, o amigo já conhecendo já nem vai criticar, nem vai falar a verdade, só vai, não, fica tranquilo, é assim mesmo, as pessoas são ruins, as pessoas machucam a gente, né? Então, sempre jogando pro próximo. sim, Como era a ideia que você tinha, talvez, né? E, sim, claro, não foi por querer, mas é porque você tinha essa ideia ainda, não era claro para você lá atrás de que o sim, problema estava ali dentro, né? E aí, quando vem o profissional e te abre a visão e fala, não, ó, aqui são as pessoas, aqui é responsabilidade sua, é totalmente diferente, né? Você passou a atender algumas pessoas depois que você fez a psicanálise, sim. era comum as pessoas chegarem em você sem essa autorresponsabilidade, se vitimizando às Sim, sim, vezes? bastante. As pessoas sempre trazem, porque meu marido, porque os meus filhos, porque o pessoal do meu trabalho. Tá, e você está olhando para você? Por que você se irrita com isso? Por que você está deixando essa situação chegar num momento de descontrole? Porque a autorresponsabilidade é isso. É a Uhum. gente entender que até o que a gente ouve, o que eu faço com isso? Ótimo. Inclusive, no final do livro, eu deixo uma... A frase. Não, é Isso? uma Ah, regra, das regras a antes da regra frase. 10/90. Certo. Aí eu não sei se eu ensino para vocês ou se eu deixo vocês lerem no livro. O que eu faço? Ah, eu faço. O que que você acha, José? E Vamos pedir para aí? ela falar um pouquinho? Dá para falar um pouco? Não dá Só para um falar um pouco pouquinho. Tem que falar inteiro? inteiro. Mas vamos falar inteiro, porque aqui tem muitas outras Tem? coisas. O que que você acha? Vamos? Podemos. Vamos ajudar esse pessoal que tá precisando, a gente também? Fala então, Mariana. Você já ouviu falar na regra 10/90? Não. Tudo na vida. 10% é o que te acontece. 90%, sabe o que é? O que você Não. escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. Nossa. Quando você entende que está na sua mão a sua reação com o outro, você evita muita coisa, N coisas. Olha só. Você aprende a colocar limites nas pessoas, você evita uma discussão, você deixa a pessoa esfriar a cabeça para falar com ela depois. Então, aí entra a inteligência emocional. Só a regra sozinha já ajuda. Mas Certo. daí tem todo um desenvolvimento aí de uma jornada para você entrar no autoconhecimento. E para você usar essas ferramentas, né? Sim, Porque não adianta só ter a regra, a ferramenta e tudo, e aí você não conseguir pôr em prática, né? Então, tá, daí eu tenho essa regra dentro de mim, e aí como que você orienta essas pessoas a colocar isso em prática quando vem a hora do... Porque você vivenciou muito isso, que você falou que você sempre foi muito explosiva, né, então, ali, mas eu né? fazia o contrário. Acontecia 90% e 10% eu resolvi o que eu ia fazer, que eu Entendi. ficava brava, eu descontrolava. Por exemplo, dar um exemplo bem... Tá, furou o pneu do seu carro. Você tem que chamar um borracheiro, você tem que trocar. Eu acho que sozinha, se eu estiver no meio do nada, eu acho que eu arrumo força e consigo. Uhum. Mas, dependendo da situação, você consegue pedir ajuda. Mas eu vou ficar brava, vou brigar, o máximo que eu preciso fazer é, se tiver algum compromisso, avisar que eu vou atrasar, porque realmente o pneu furou, ter esse controle e procurar a solução para aquele pneu. E outra, se furou porque eu tenho um carro, independente de que carro que seja, Uhum. é olhar para essas pequenas coisas e dar valor a elas. E de forma mais racional, é isso, Marina? Porque se não vai adiantar chorar, o que vai adiantar é vou ligar para o. É isso, é pensar. Chorar, pode chorar, não tem problema. A gente Mas não vai tem que adiantar. colocar os sentimentos para fora, não Tá. precisa também ficar reprimindo os sentimentos. Como eu disse anteriormente,
Há dias que vão ser mais desafiadores. Senta e chora. Depois você levanta e vai. Ótimo. Não recomendo guardar choro. Lembra quando a gente era pequeno? Que os Engole pais o falaram, choro? engole o choro. Não faz bem isso. Mas é nessa linha que você falou. Sim, usar o racional, mas sempre buscar a solução. Porque daí eu entro numa situação, numa linha de fracasso. Nossa, furou meu pneu e agora eu sento e choro. Sendo que é uma coisa corriqueira, é só resolver. Quebrou minha máquina, sei lá, de lavar roupa. Liga para assistência. Ótimo. Ainda bem que eu tenho uma máquina. Já pensou se eu tivesse que lavar no tanque? Sim. É você entender que a situação ali na hora, tirar um pouco do emocional, né? Porque é o que eu tenho que resolver. Não reprimir, porque é o que você fala. A gente, na verdade, tem que. Muitos dizem que é se dominar. Não, é gerenciar, né, Sim, suas emoções. Porque ela é uma explosão, né? Que vocês falam. E não tem como controlar, segurar, não vai. Não vem a raiva, não vem medo, não vem tristeza, não. Mas tem momentos que é usar mais da razão, né? Para você resolver aquela sim, questão sim. que muitas vezes precisa ser resolvida rápida, né? Ótimo. Ainda mais a vida que a gente leva hoje. Uma vida mais dinâmica, uma vida toda, tudo com pressa. Ótimo. E falando nisso, rapidamente, quando eu falo da viagem, é viver a vida. É realmente viver aquele momento. A gente está aqui agora, participando de um podcast. Eu não preciso estar pensando no que eu vou fazer depois. A hora que acabar, eu penso. Porque aí a gente é uma questão de presença. É um estado de presença, né? Ótimo. E aí, quando você percebeu tudo isso, foi estudar, foi se atualizar, já estava aqui no Brasil, aí você decidiu. Foi o que você falou, que você não tinha os planos ali da escrita de um livro e tudo mais, mas quando você viu, estou agora com um livro, estou agora fazendo mentoria, estou psicanalista, como é que para você agora são os novos projetos, são os próximos passos? Conta um pouquinho o que as pessoas podem esperar da Mariana também no sentido de uma ajuda, de um direcionamento. Qual é o seu trabalho hoje, Mariana? É assim, o meu propósito é ajudar as pessoas. No sentido de elas estarem em um ponto A de insatisfação, não saberem para que lado ir ou como ir, e eu orientar. Orientar na questão do autoconhecimento, para a pessoa olhar para ela como um centro. Não é o marido e não é o patrão, não as pessoas, não é o externo. Orientar as pessoas nesse sentido, tanto nas sessões de psicanálise quanto na mentoria. E a mentoria eu chamo ela de Seja Você. Para a gente olhar realmente para a gente e aproveitar a viagem com mais harmonia, com mais leveza. E ter a vida dessa forma e com presença também. Ótimo. E ela deixa aqui, a gente está quase encerrando o nosso podcast aqui, porque passa bem rápido, viu, Marina? Passa tão rápido que eu falo sempre para vocês voltarem, porque a gente tem muita coisa para contar. Mas hoje isso é muito bom, conteúdos mais rápidos, eles vão para mais pessoas, porque as pessoas às vezes não têm tempo, Sim. não têm condição de estar, né, tendo conteúdo muito extenso, mas também conhecendo a Mariana, conhecendo o escritor, é a tendência que eles vão ali procurar mais, né? Mentoria, palestra, um material, né, mais profundo, né, que a gente não consegue trazer de repente aqui no podcast, mas você já conheceu a escritora, então não tem desculpa. Agora é você correr lá no Instagram que eu já passo já já. Ela deixa aqui uma mensagem final no livro que é muito impactante para você guardar aí e praticar. Deixe o passado ir, cure as feridas e abrace o futuro. Levante a mão e peça ajuda. Ela já disse isso aqui. Você merece ser você, Mariana Graça. Então, faça isso. Peça ajuda. A ajuda ela pode vir de vários dos lados, mas ninguém vai saber se você não levantar, né, a sua mão. Sim. E deixa então o marianagraça.mentora é o Instagram. Sim. Eu vou pedir para você deixar o seu recado final daqui a pouquinho. Então, ó, Mariana Graca, né? Porque no Instagram não tem o cedilha. _mentora. Então,
Então, lá no Instagram, ela com certeza vai te atender, ou ela ou a equipe, enfim, vai falar com você. Você pode adquirir o seu livro com ela, o Histórias Memoráveis, volume 4, que ficou lindo, uma capa linda e um conteúdo muito lindo também, muito completo, com várias histórias também. E pode adquirir entrando em contato com a Mariana, direto com ela, certo? Então, deixe seu recado final, Mariana, para os nossos ouvintes, público, sobre um catadão aí, um resumão do nosso podcast. Eu reforço a questão de levantar a mão. Muitas pessoas, elas sofrem sozinhas e quando saem de casa fingem que está tudo bem. E não é não é fraqueza, não é um gesto de fraqueza você pedir ajuda. Nós, profissionais da saúde, estamos aí para isso, para ajudar a você que de repente se viu insatisfeita com a vida e não sabe para que caminho correr. Sim. Então, levante a mão, eu me coloco à disposição. O meu capítulo no livro, ele fala um pouco dessa questão do autoconhecimento, da questão das crenças. E só me chamar no Instagram, como você falou, eu estou à disposição. E olhe para a sua vida, busque olhar para você e viver essa viagem da melhor forma. Ótimo, é isso aí. E nós vamos viver, sim, com certeza junto. Eu falo nós porque eu já estou aqui, eu não posso te ajudar como especialista, mas a Mariana te ajudando, somos todos nós vivendo, né, uma viagem muito boa, porque a gente sabe que é em conjunto, porque quando você vive bem, vive feliz, todo mundo que está ao teu redor fica bem, né, Mariana? Eu tenho certeza que para você, quando você buscou conhecimento, buscou ajuda, começou a estudar e se entender e... Não, peraí, eu tenho que me autodescobrir. Aí as pessoas que estão ao redor vão sendo beneficiadas também, né? Porque, claro que cada um tem o seu, cada um tem a sua autorresponsabilidade, tem que, né, buscar o seu conhecimento, mas a gente vai se tornando pessoas melhores, em desenvolvimento a cada dia, e isso é maravilhoso. Então... somos nós. E quando a gente muda, tudo muda ao redor. Porque se você tem aquele padrão de ser uma pessoa estressada, reclamona, você olha para isso, entende que isso não faz bem, você mudando, as coisas ao redor, as pessoas ao redor também vão mudando e você se torna uma pessoa melhor. E a sua vida fica mais leve e você vive em mais harmonia. Ótimo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação, por ter aceitado o nosso convite, vindo, né, de longe aí, já esteve aqui com a gente no lançamento, depois retornou, então muito obrigada. E eu quero agradecer em nome da editora Chave Mestra, do Rogério Vale e da Raquel Medeiros, né, que são os nossos fundadores da editora, e convidar você para retornar. Fique aqui o convite para quando quiser, para a gente trazer novidades, porque agora com o livro, né, Mariana? Sim. Muita coisa vai vir aí, mentoria, então traga todas as novidades depois, viu? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Obrigada. E eu quero me despedir de vocês, então. O nosso podcast se encerra agora, mas não esquece de, antes de tudo, hein? Envie esse conteúdo para outras pessoas, porque com certeza muitos você vai encontrar aí que precisa desse conteúdo. Às vezes, aqueles que não levantam a mão é o que estão precisando mais, então já envia para todo mundo, mesmo que você ache que ele não precise. Então, que a gente possa aí contribuir com essas pessoas com o conteúdo que a gente esteve, né, que a gente assistiu aqui hoje, certo? Então, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.